Cantar uma democracia. Começamos da fase zero. O que é construir as precondições? É ter um território que seja, de alguma maneira, pré-sensibilizado e pronto a hospedar um processo TOP. O que são as coisas principais? A primeira é a captação de recursos, o OP não é a custo zero, que pode ser feita de várias maneiras. Vocês têm uma lista aqui de hipóteses de programa europeus, ministeriais, financiamento privado, cooperação internacional. Uma coisa é entender como é o território, ter um mapeamento, um diagnóstico socioassociativo do território. A realização de um inquérito territorial pode ser um instrumento muito útil, porque ela pode ajudar a, primeira coisa, saber quais são as áreas mais críticas, porque quando tem poucas energias um processo novo, seria bom concentrá-lo nas áreas mais críticas. E depois, há construções da articulação política, um elemento claro, mas a construção das condições de transparência informativa. O que é isso? O que é isso? Por exemplo, vocês conhecem o balanço social. O que é o balanço social? Não? Que pode interpretar as ações públicas e ver que resultados tiveram. Tem um balanço em termos sociais, de integração, tem os balanços de gênero, por exemplo, que analisa todas as ações públicas para ver se influíram na igualdade. Tem balanços ambientais, que vêm também as ações, por exemplo, no trânsito, que resultados produziram em termos de redução da poluição. Não? Então, depois, o que é importante dos balanços sociais? Que eles podem pensar a autarquia de uma forma diferente da clássica, ou seja, não pensar a autarquia dividida por setores, mas pensar, repensar as ações públicas junto às tipologias de beneficiários, ou seja, fazer um documento que não diz o que fez o setor social para os velhos, para os idosos, mas saber que também as obras públicas, eliminando barreiras arquitetônicas, fez algumas coisas para idosos. Então, nesse caso, é mais importante o que os idosos ganharam da ação pública em setores diferentes, que não dividir as ações da maneira burocrática em que a máquina é organizada. Depois, bandas desenhadas, temos posto algumas nas vossas pastas para ver como é que se comunica com os jovens. Uma banda desenhada que tem na vossa pasta tem caricaturas dos jovens que participaram do processo. Imaginem isso, que valor tem em comunicação. Imagina quantos jovens, para que os amigos saibam da cara dele interpretada numa banda desenhada, vão espalhar aquilo. As novas tecnologias, e assim é o mesmo para a internet, não tem que ser usada como na forma que são usadas as tecnologias tradicionais. Porque se vocês põem um PDF na internet, é um instrumento de transparência, mas não de comunicação. Porque muitas pessoas acharão aquilo muito fraco, muito chato. Não sei, os jovens acharão que aquele PDF é chato. Bom, segunda fase de mobilização dos cidadãos. Temos dito já que esse elemento do inquérito, na verdade, já poderia se colocar aqui, como ponte no meio entre os dois. Porque, na verdade, já começa a construir mobilização. Não? Então, na mobilização temos que cuidar de algumas coisas. A primeira é a questão da formação de capacidade de linguagens. A linguagem burocrática que, por exemplo, nós técnicos tendemos a usar com as pessoas, não é clara. Temos que fazer um trabalho semântico de reinterpretação. Não podemos pretender deformar a população de forma que todos falem uma linguagem burocrática parecida à nossa. Eu acho que temos que nos encontrar no meio. Nós temos que transformar a nossa linguagem e as pessoas têm que aprender também algumas coisas que são na lei e que mais ou menos é importante saber com aquela linguagem. Uma segunda coisa, organização dos habitantes. Já um pouco esse tema vimos. Em Sevilha existem os grupos motores, não? Por exemplo, são grupos pré-organizados que mobilizam as pessoas dos bairros e tal. Agora aqui, um cuidado. Os grupos motores são muito úteis para dinamizar, mas pode dar ao cidadão individual uma percepção que aquilo é uma coisinha para pessoas que já se conhecem, que estão no mesmo âmbito. Muito importante também nessa fase definir quem participa, quem fala e quem vota, ou seja, já falamos disso a propósito da freguesia, se eu participo de uma outra freguesia e tal. E a criação da equipa, ou seja, da coordenação política e técnica, que tem que refletir o processo dentro da máquina. Quem é que está em cargo do OP, onde ele está localizado e tudo isso. Bom, a fase 2 é a fase
se constrói o desenho do processo. E o desenho tem que tomar em conta, pelo menos, estes âmbitos. Os instrumentos de diálogo. O que é que usamos? Assembleias, workshop, grupos pequenos, grupos grandes. Usamos meios frios, ou seja, fazemos avaliar um inquérito, um referendo, ou usamos meios quentes, onde as pessoas se encontram, assembleias. Esse já é um nível que tem que estar claro na escolha da arquitetura do processo. O segundo elemento, o que Nelson falava, a escolha das atividades temáticas e territoriais, segundo elemento importante da arquitetura. Terceiro elemento, escolha do método consultivo ou deliberativo. E ali, uma vez esclarecido isso, tem o desenho do fluxograma organizacional. O fluxograma organizacional, na verdade, é aquilo que é o ciclo. Tem que esclarecer o quê? Tem que esclarecer quais são as fases que cabem à discussão popular, quais são as fases, como dizia Nelson antes, de avaliação, ou seja, onde os atores principais são, na verdade, os técnicos da Câmara, e as fases onde o protagonismo é da democracia representativa, ou seja, das autoridades que tomam a decisão e o compromisso de respeitar, desrespeitar, vetar as coisas que foram decididas na discussão pública. O que eu estava a dizer, quer dizer que é muito importante a articulação temporal do processo. Por exemplo, saber a periodicidade do processo. É um processo anual ou é um processo bienal, por exemplo. E outro elemento também importante é os espaços. Onde é que vamos a fazer o OP? Os espaços comunicam. Lembrem-se disso. Se você faz o OP sempre nos centros para idosos, os jovens não virão. Se você faz o OP só nas escolas, os idosos não virão. Ou seja, é bom ter um leque de tipologia de espaços, bibliotecas, ludotecas e depois o centro desportivo, o salão público de atas, o teatro e tal, que possam comunicar com pessoas diferentes. A questão da organização dos encontros no dia a dia, exatamente, o que é que fazemos na discussão dos encontros? Fazemos uma ficha de entrada, de inscrição, damos uma ficha para a votação, todas essas pequenas coisas, como é que são postas as cadeiras, o espaço é frontal ou é um espaço mais de discussão, digamos, redonda, todas essas coisas sobre, digamos, a organização da Assembleia. As técnicas de projeção em direto das ações, por exemplo, é muito importante, às vezes, dizer qual é a pauta, a ordem do dia, e depois escrever as coisas que vão mudando em tempo real dentro de um computador, assim que as pessoas saindo da Assembleia podem ver projetada o que foi decidido ali e ter a impressão que esse espaço de discussão não foi gastar 2 horas do tempo livre, mas produzir alguma coisa. Então, e no final, o momento mais importante, inserção da avaliação de viabilidade técnico-legal das propostas, dos sonhos dentro de um plano e a harmonização das demandas populares com as previsões da administração. Isso leva diretamente à fase última, que é começar a realizar as obras e também, paralelamente, avaliar o que foi feito no processo, os resultados que produziu. Para fazer isso, às vezes são constituídas comissões de garantia, que no caso, como é aquilo de Alcochete que você tem dentro da pasta, tem uma memória, um relatório de Alcochete, a comissão de garantia tem políticos, mas também cidadãos. Outros casos só tem políticos, mas da maioria é da oposição, ou seja, corresponsabilizar a oposição sobre o processo, no monitoragem, na fiscalização do processo, ajuda a ter menos visões críticas e mais visões construtivas. E a última coisa é, na reconstrução do ciclo, a partir das avaliações que foram feitas de como funcionou o ano passado, e o último é a constituição da avaliação das obras junto à população. Tem várias cidades hoje que envolvem a população diretamente também no controle das obras, ou seja, comissões que acompanham os canteiros, observam o que é que acontece, se as empresas cumprem os prazos, se cumprem a qualidade e tal. Então, era um pouco isso, ter uma visão dessas fases, que podemos discutir depois na parte interativa.